na terceira parte da nossa lição, ela vai falar sobre a normalização do pecado. E aí ele começa no item 1, a crise ética e moral. Ética é os valores que regulam a conduta de uma pessoa. A definição da palavra ética, repetindo, valores que regulam a conduta de uma pessoa. Já moral é a prática dessa conduta. Quando o homem age regrado por uma ética, aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer, eu não devo fazer, porque a ética ela vai funcionar como, ei, calma, não pode fazer isso. Embora muitas coisas não estejam contra a lei, muitas coisas sejam natural ao humano, a nossa ética ela vai falar que não devemos fazer, porque há algo que nos impede. E a ética moral, ela vai nos mostrar exatamente isso. A ética cristã, melhor dizendo. Nós vamos nos basear naquilo que a Bíblia diz. E aí nós vamos ter um pare. Né? Muitas coisas que, como eu já falei, está na lei, eu posso fazer, está ao meu alcance. Porém, a moral, ela não vai me permitir fazer porque eu tenho ética. E a ética cristã, ela nos leva a uma profundidade maior. Quantas coisas o mundo faz com naturalidade, quantos pecados o mundo comete com naturalidade, em que dentro da igreja, dentro do verdadeiro cristianismo, nós não somos levados a fazer, porque nós entendemos que a ética cristã ela vai nos barrar. Ei, a Bíblia diz que não pode, então nós não iremos fazer. Na época do profeta Isaías, uma grave crise ética e moral impregnava a nação de Israel. É um exemplo, né, do que o profeta Isaías viveu. Os governos das cidades eram corruptos, os juízes aceitavam subornos, a luxúria, a ociosidade e a embriaguez aumentavam a pobreza e a criminalidade. Superstições haviam poluído a religião pura. As mulheres eram vulgares, sensuais, bêbadas, mimadas e negligentes. O orgulho e a autossuficiência levavam o povo a esquecer-se de qualquer dependência de Deus. Isso é o que sofreu o profeta Isaías. E são dias muito parecidos com o nosso. Porque o que acontece nessa situação? A ética, ela acaba sendo deixada de lado. Nós começamos a viver uma crise ética e moral. Então nós não temos mais o limite para não avançar. E assim viveu o povo de Israel neste período. Vejam bem, meus irmãos, é um período pré-invasão assíria. Logo em seguida, o juízo de Deus viria sobre este reino, sobre o reino de Israel, sobre a casa de Israel. E Isaías ele começa a se pronunciar, e ali adiante nós vamos ver que ele faz os 7 ais, os famosos 7 ais de Isaías. Ai dos bêbados, ai dos que se prostituem, ai daqueles que estão convivendo com esta crise moral e ética, onde a ética não é mais baseada, não faz mais baliza para aquilo, ou limite para aquilo que nós podemos fazer. E o mundo de hoje, através dessa normalização do pecado em que vivemos, através dessa crise moral e ética que nós estamos vivendo, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai tratar como normal aquilo que a Bíblia chama de pecado. Ela vai tratar como decente aquilo que a Bíblia traz como indecente. Ele vai tratar como amoral aquilo que a Bíblia traz como moral. Então nós temos essa questão através do progressismo, né, dessas doutrinas progressistas que diz que tudo pode. Deus é misericordiador, Deus é bom e não vai condenar. Não, mas Deus é justiça. Eu sempre falo que Deus não é aquele senhor barbudo jogando raio em quem peca, mas também não é aquele jovem adolescente com com o boné para trás dizendo que está tudo certo. Não, Deus, existe a justiça de Deus, e Deus ele vai trabalhar em cima do que é ético e moral. Então essa crise ética e moral,
ela vai tentar normalizar o pecado, mas a Bíblia é um brado de Deus, a palavra, as Sagradas Escrituras vai ser um brado de Deus contra essa normalização. A segunda parte ela fala da imoralidade sexual. A imoralidade sexual é o enfraquecimento da doutrina do pecado, ela favorece o avanço da imoralidade sexual. Isso linkado ao texto anterior, quando fala sobre a questão ética e moral, que começa a ter uma crise, e o texto de Isaías vai falar sobre isso, vai dizer que as mulheres, e não só as mulheres, os homens também se tornaram depravados. É dentro dessa situação onde a normalização do pecado ela vai trazer um enfraquecimento da doutrina do pecado e vai favorecer o avanço dessas questões da imoralidade sexual, da idolatria, da corrupção, de todas essas coisas. Por quê? Porque o que a Bíblia chama de pecado acabou se deixando de lado através desse sistema progressista que vai dizer que tudo pode, tudo vale. O pecado é tolerado. E o grande sintoma de um pecado tolerado é a família desconstruída. A doutrina da santidade é negligenciada. Enquanto Deus está dizendo, sede santo porque eu sou santo, sede meus imitadores, buscai uma vida de santidade, essa teologia progressista ela vai dizer ao contrário, não precisa ser santo. Pode conviver com o pecado. O pecado é algo inerente ao ser humano, então não tem como fugir dele. E é através dessa doutrina, dessa deturpação da doutrina do pecado, a família é desconstruída. E a doutrina da santidade ela é negligenciada. Não errar, entretanto, os cristãos devem estar atentos para não errar em desprezar as pessoas, mas abominar apenas a prática do pecado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós devemos ter em mente que a nossa luta não é contra a carne, não é contra aquilo que tocamos, e sim nas potestades. E sim é uma guerra espiritual. E a igreja tem que estar preparada para bradar de forma espiritual contra essas questões. É muito importante nós lermos essa posição das Assembleias de Deus explicitada em nossa declaração de fé. Ela vai dizer assim, rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, nunca a questão contra o homossexual, e sim contra a homossexualidade, por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Apesar desse enfático posicionamento, não poucas vezes somos forçados a esclarecer e diferenciar por ser contrário ao homossexualismo. Não significa sermos homofóbicos. Temos que ter esse cuidado, meus irmãos. E a última parte, ela vai falar sobre a dessacralização da família. A Igreja de Cristo, ela defende a dignidade humana desde a sua concepção. Nós entendemos que a partir da concepção, ali já é um ser humano. Um ser humano que vai evoluir e vai chegar ao nascimento e depois à vida. Mas nós entendemos que já há vida ali na concepção. Por isso que somos radicalmente contra o aborto. Nós somos contra aquilo que Deus criou. E o texto ele vai nos mostrar isso. A Bíblia ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada. Ratifica-se a sacralidade da vida humana e a sua origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável
e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, respeitado e preservado. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e não sois de vós mesmos? Somos de Deus, somos do Espírito Santo. Existe um lema progressista por aí que diz que é meu corpo, minhas regras. Se fosse assim, o corpo não envelhecia. Se fosse assim, o corpo não se deteriorava. Isso é o processo natural. E a vida que nós temos, o corpo que nós temos, ele deve ser dedicado ao nosso Deus. Somente a regeneração em Cristo, ela vai romper com a natureza do pecado. A doutrina do pecado, ela deve ser difundida dentro das nossas igrejas. É um brado de Deus contra tudo isso que está se levantando por aí. Então, Deus nos abençoe em Cristo Jesus.